This is the end, beautiful friend. This is the end. Bom, olha, quando a gente pensa o espetáculo, né, seja ele no jornalismo ou seja ele no entretenimento, a gente tem que voltar lá no teatro grego, né? Quando a gente fala do teatro grego, a gente não vai falar de um teatro como a gente conhece hoje, que a gente vai lá no final de semana para assistir, para ver um ator conhecido ou para se entreter. Na Grécia, o teatro funcionava de uma outra forma. A gente tem que lembrar que naquele período a sociedade como um todo estava se constituindo, e quando a gente pensa em constituição de sociedade, também as regras e as leis. Então lá o teatro tinha uma outra função, que era fazer com que as pessoas começassem a entender as leis e entender a importância de seguir as leis. Então quando a gente pensa num teatro grego, anualmente as pessoas se reuniam durante as festas de Dioniso, o deus Baco, o deus do vinho, o deus da reprodução, o deus do teatro, para comemorar a colheita, comemorar a fartura, né, nesse período, e lá assistiam um decálogo, 10 peças que eram ao final votadas, né, a peça melhor ganhava um prêmio, que normalmente era um bode, né, e por isso o nome tragédia, né, que vem de tragoedia ou canto do bode, né. Então tem uma outra explicação para isso. Nessas 10 peças tinham sempre um conto satírico, que eram sátiros, aquelas criaturas meio bodes, que eram aprisionadas e cantavam a Baco para eles salvarem. Então era a única peça que se repetia todo ano. Então por isso que a evidência do bode estava lá. Mas nesse período a tragédia, e por que eram só tragédias, né? Porque servia para explicar essa questão da lei. Então, o que acontecia aí? O sujeito que estava lá na plateia e que assistia esse espetáculo, ele entrava num sistema de catarse. O que é a catarse no teatro? Eu assisto o espetáculo e me identifico com aquele personagem e vejo o que ele sofreu em cena. E aí eu aprendo, quase por uma osmose, que se eu fizer aquilo eu vou ter o mesmo caminho, o mesmo destino, eu vou sofrer igual. Então, a partir daquele momento, eu paro de agir igual. Hoje a gente vê o espetáculo surgindo como uma busca fácil de audiência, né? como uma inversão disso, né? Como a tragédia servindo de entretenimento. E a gente vê uma subversão nas leis hoje em função disso. Cada vez mais a gente vê pessoas querendo fazer a justiça com as próprias mãos, cada vez mais a gente vê linchamentos, a gente vê atos inesperados, porque a gente inverteu o processo sem pensar nele. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com a sociedade do espetáculo que se instala hoje. Esse tipo de reportagem atrai muita atenção das pessoas, dos leitores, desperta uma atenção. Eu acredito que isso seja porque as pessoas se identificam, se colocam no lugar daquela pessoa, do familiar que perdeu alguém num acidente, numa morte violenta. E por isso atrai atenção e eles querem saber os fatos, se aprofundar e ser um pouco parte daquela história. Apesar de serem fatos tristes, que muitas vezes traumatizam a vida das pessoas envolvidas. A repercussão, ela vem muito mais de quem consome a notícia do que de quem produz. Obviamente, quando essa repercussão acontece, o meio de comunicação tenta abordar de outros ângulos aquela notícia, explorar a notícia. Mas a repercussão, ela realmente depende mais de quem consome a notícia. Por que casos têm maior repercussão que outros? Eu não tenho um embasamento, seria mais um psicólogo para analisar, um sociólogo para analisar o comportamento da sociedade. Mas eu acredito que quando as pessoas têm uma identificação maior com o personagem, que elas se colocam mais facilmente no lugar da pessoa,
ela tem uma curiosidade, ela desperta empatia. Então tem casos, tem personagens que têm mais empatia que o outro, e isso gera essa demanda por consumo de notícias. A gente passar uma informação de uma maneira e a mídia muitas vezes ela exagerar essa informação, ela aumentar, eu não digo inventar, mas sim aumentar um pouco. Isso acontece, já vi acontecer, vamos dizer, até um pouco normal isso acontecer. A mídia essa busca pelo sensacionalismo acaba exagerando algumas informações que a polícia passa, acaba chegando na pessoa final uma informação às vezes não tão real quanto o que aconteceu. Isso acontece. Tá, e aí surgiu uma segunda questão, na verdade. O que faz com que essas pessoas, além de elas gostarem das notícias ruins, com que elas tenham interesse pelos mínimos detalhes que envolvem uma tragédia, tá? É interessante a gente olhar, citar uma pesquisa de Arielle Scarpati. Ela é doutoranda na Inglaterra. Ela comenta, né, ela cita em uma das pesquisas dela que a morte, né, o desejo pelas pessoas entenderem a morte é algo muito latente no ser humano. Então ele passa a procurar explicações e respostas para ele conseguir produzir esse conceito a respeito da morte, que é algo que ele gostaria de saber. É interessante até a gente citar, eu até separei aqui, o professor Roland Mayuro. O que ele fala? Ele fala sobre a questão da curiosidade do ser humano, né, sobre olhar algum evento. Então, por exemplo, quando existe um acidente de carro, se você for observar, a quantidade de pessoas que passam por esse acidente, até mesmo os motoristas, e olham para o acidente, é muito grande. E agora tem a perspectiva das pessoas envolvidas naquela divulgação do fato. Então, uma notícia, né, uma tragédia veiculada como espetáculo, ela pode sim trazer consequências não agradáveis, desconfortos ou até alguma patologia para a família envolvida. Isso aí é uma questão muito ampla e ela depende muito, né, o impacto da notícia depende muito dos indivíduos envolvidos, né, da história dele, da maneira como ele lida com os fatos. Mas eu Alex, tá, penso que até uma pessoa muito bem desenvolvida, vamos falar racionalmente, né, intelectualmente ou espiritualmente, por mais que ela tenha a habilidade de lidar com isso, uma notícia veiculada como espetáculo, né, trata-se da última imagem que ele tem daquela pessoa querida, e isso aí pode gerar tanto um desconforto simples até como o agravamento, sei lá, de um luto, por exemplo, em um luto maior ou até mesmo uma depressão. Mas como eu disse, depende muito da história do indivíduo, tá? Mas nós não podemos jogar a responsabilidade em cima do indivíduo, porque uma notícia veiculada como espetáculo é realmente uma agressão à imagem de um ente que você nunca mais viu e você quer ter boas lembranças dele, enfim, acaba entrando na privacidade de outras pessoas, enfim, é isso. É importante entender, né? O que é o objetivo da imprensa? É informar sobre a morte de uma pessoa? Tá, mas e por que continuar, né? Por quê? Então, isso é uma questão para ser analisada. Quando a gente pensa na extrapolação disso, é o que eu uso dessa informação ou como eu uso dessa informação para simplesmente atrair atenção para a mídia e não para discutir o tema. Como jornalista, eu tenho uma função ética de trazer o tema para que ele seja discutido amplamente e para que soluções surjam para esse problema. Se eu só trago o tema porque ele é polêmico, eu estou usando o artifício do espetáculo. Se eu só trago o tema para atrair audiência, sem um objetivo final de resolução, eu estou agindo em função do espetáculo. E aí eu não atuo mais como sujeito social de solução do problema. Aí eu estou vendendo a minha alma de jornalista para ter audiência. É esse o limite claro que a gente deve ter. Se eu não busco falas de solução, se eu não busco falas de informação, se eu não busco esclarecer e se eu busco mais polemizar do que isso tudo, aí eu estou sendo espetaculoso, né? Se é um tema que a gente pode usar, e aí eu deixo de ser jornalista. Eu passo a ser um outro indivíduo social
que não é bem visto. People started caring about what they eat, and people started smiling at everyone they meet, and people started looking for good instead of bad, realized what they could lose and what they always had. People started growing instead of being crushed, and people started slowing down instead of being... This is the end, beautiful